Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas. Lembrando mais uma vez que essas cartas não são de espíritos evoluídos que já resolveram seus problemas evolutivos. São pessoas comuns que ainda não conseguiram superar suas próprias deficiências. Esta mensagem foi psicografada no dia 25 de abril de 2019 e ela começa assim: Era noite alta, já quase podia ouvir os primeiros barulhos do amanhecer. Acordei assustada e me dei conta que não estava mais lá. Andei devagar, perambulando pelo corredor sem encontrar ninguém desperto. O que era estranho, haja visto que os dias começavam cedo naquela casa cheia de crianças. Desci as escadas mais rápido do que de costume, com os pés quase sem tocar o chão, antes tão frio, que me causava dores horríveis. A escuridão não me intimidava como antes. Eu conseguia enxergar quase claramente. E finalmente, quando parei diante do piano instalado no meio da sala, percebi que ele não estava mais lá, assim como o meu retrato que ficava na parede em frente. Notei que alguém mudara os móveis de lugar daquela que era a minha sala. Uma lembrança dolorida atingiu-me em cheio e levei minha mão gelada ao peito, sem conseguir me tocar. Então um homem apareceu, vestido de terno azul, um chapéu de pena e botas pretas e altas. O olhar sério, embora sereno. Foi quando eu soube que não estava mais no mundo dos vivos. Pensei que pudesse ser apenas um sonho. Voltei para minha cama, no andar superior, e deitei-me novamente. Fechei os olhos e tornei a abri-los. E ainda estava lá, no meio da sala, o dia amanhecendo e o cavalheiro a olhar-me mansamente. Recordei os últimos acontecimentos. O padre Amâncio, com sua voz cansada e enfadonha, a encomendar minha alma aos santos. A dor no peito me castigando. As lágrimas da filha mais nova gotejando sobre meu rosto. Depois, a correria dos outros entrando e saindo do quarto. Isso havia acontecido alguns anos atrás. A morte me arrebatou num susto. Ainda era forte e lúcida, apesar da idade avançada. Depois, fiquei um tempo dormindo. Lembro-me vagamente de abrir brevemente os olhos para logo voltar a dormir. E ao retornar agora ao antigo lar, com o dia amanhecendo, vi com surpresa como estava modificado. Na parede onde por décadas ficava o meu retrato, havia agora fotos diversas de várias pessoas. Algumas recordava-me vagamente, outras, embora com traços que pareciam familiares, eu não sabia quem eram. No lugar onde ficava a mesa de jantar, algumas poltronas e uma estante de livros. O homem do chapéu aproximou-se e tomou minha mão. Gentilmente fez-me sentar em uma das poltronas e pôs-se a dar-me explicações do que me acontecera. Depois do infarto, permaneci acamada na casa. Minha filha, na época com seus filhos pequenos, permaneceu na casa após minha passagem. E depois que ficou viúva, vendeu alguns objetos e alugou parte da casa. Mas ela também já desencarnara. E a casa agora, propriedade de Bentinho, seu filho mais velho, importante político local. Senti uma tristeza imensa e desejei voltar a dormir. Melhor seria eternamente. Mas permaneci na sala diante daquela nova realidade. E foi assim que finalmente deixei aquela casa, onde vivi quase a vida inteira, onde os objetos e as lembranças se confundiam comigo mesma, e de onde não saí mesmo após deixar o corpo físico. Quando acordei para aquela nova realidade, dei-me conta da inutilidade de lutar contra o tempo. Assinado Matilde, pela médium Eliane. Meus prezados amigos e amigas, esta carta nos leva à necessidade de despertar para o desapego. Porque esta situação que aconteceu com a Matilde, ela se repete todos os dias com milhões de pessoas no mundo. A vida exige de nós uma complexidade emocional e de escolhas muito interessante. Quando nós reencarnamos, nós buscamos construir uma vida baseada em muitos valores. A conquista de bens materiais, a conquista de uma família composta de marido, esposa, filhos, netos,
propriedades materiais, mas ao mesmo tempo que a vida nos impõe a necessidade de amar as pessoas, de ter os bens materiais, de edificar uma vida equilibrada, a nossa verdadeira relação com tudo que pertence ao mundo material não pode ser baseada em qualquer tipo de apego. Porque ao desencarnarmos, nós não podemos olhar para trás. E isso é muito dolorido. Imagine uma mãe jovem que desencarna com os filhos pequenos e ela não pode olhar para trás. Porque se ela desejar ficar, a única coisa que ela vai conseguir, a intensidade do seu próprio sofrimento, este sofrimento irá contaminar toda a sua família. A mesma coisa acontece com relação aos bens materiais. Você que conseguiu conquistar uma casa ou um conjunto de bens materiais que você cuida, que você ama, no momento em que o encaminhamento da vida te chamar para o outro lado, você não pode olhar para trás. Você tem que seguir em frente. Porque o apego aprisiona e milhões de pessoas desencarnam e não conseguem sair de dentro das próprias casas. Milhões de pessoas continuam voltando para os seus locais de trabalho. Milhões de pessoas aprisionadas ao mundo material por não conseguir se libertar dele. Porque ao longo da vida consideraram que aquela era a única realidade. Observe uma coisa importante nesta mensagem. Ela era profundamente afetada pelo frio do chão, pela dificuldade de locomoção, e depois do desencarne ela passa por um processo de rejuvenescimento, onde o frio do piso já não afetava, onde ela estava mais ágil, mas naquele ambiente do seu lar, ela manteve a imagem de que aquela casa não podia ser modificada. Era uma criação mental dela. Ela continuou morando dentro da casa sem perceber que tudo ali tinha mudado. A própria filha que ficou morando na casa já tinha desencarnado. A casa havia sido parcialmente alugada. E aí ela sofre muito ao ver que o piano já não estava mais lá, que a sua foto já não estava mais na parede. Observa o apego relacionado àquelas coisinhas, aqueles detalhes que nós consideramos imutáveis, porque aquilo ali tem que estar ali. E às vezes a pessoa implica porque alguém tirou do lugar. É aquela cadeira que só eu posso sentar nela. São aqueles detalhes que eu vou me apegando, brigando, defendendo, como se aquilo fosse a única realidade da vida. E muitas vezes é necessário que haja muito tempo para que a pessoa desperte deste pesadelo, porque com certeza ela viveu durante esse tempo um pesadelo. E neste pesadelo, todas as vezes que a vida chamava ao seu despertar, ela escondia no próprio sono, escondia no próprio pesadelo, para não ter que tomar contato com a realidade. Porque a realidade é que o seu corpo estava morto, mas ela continuava viva. E não havia mais lugar para ela naquele mundo, naquela casa, que ao longo do tempo ela erigiu mentalmente, se apegou a ela e se aprisionou nela. Mesmo sendo a Matilde uma pessoa que denota nas suas atitudes um apego dela em relação àquela casa e ficou morando nela depois do seu desencarne, ela não denota nas suas atitudes ser uma pessoa má, de maus sentimentos. Talvez ela não tenha tentado prejudicar ninguém, tentar repelir os novos moradores da casa, porque ela nem tinha conhecimento disso. Ela só viveu numa realidade criada por ela, num mundo próprio criado por ela, onde o tempo para ela congelou, não passou. E neste período inteiro ela deixou de conviver com a própria filha, que ao desencarnar talvez precisasse da sua ajuda. Mas apegada ao mundo material, que ela erigiu como seu único bem, ela não tinha condições de ajudar ninguém. E aí aparece alguém. É muito provável que este homem de terno azul, com chapéu de pena e botas longas, seja um familiar dela de outras vidas, mas naquele momento ela ainda não se lembrava dele. Mas alguém que muito a amava, tanto é que estava lá para poder socorrê-la e esclarecer as suas dúvidas, mesmo que tenha esperado muito tempo até que ela estivesse suficientemente amadurecida para entender que aquele lugar já não mais pertencia a ela. Por isso nós precisamos aprender com estas mensagens, porque isto aqui é um contato com a realidade. Viver intensamente, amar a família, amar o esposo, a esposa,
os filhos, os netos, usufruir e cuidar de tudo que é material, dividir o máximo possível tudo que estiver relacionado à posse de qualquer bem material, mas quando chegar a nossa hora de ir e nós não sabemos a hora de ir, ela pode até nos pegar de surpresa, nós simplesmente vamos, sem olhar para trás. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.